Ok, pessoal, vamos agora à questão 16, que fala sobre o seguinte. Um dos tópicos mais representativos da prosa moderna refere-se à proposta de refletir criticamente sobre o próprio ato de escrever, transformando a narrativa em metaliteratura. O que é metaliteratura? Vamos lembrar daqueles daqueles elementos os quais a gente vê o texto, a metalinguagem. O que é a metalinguagem? É você falar da própria linguagem. A metaliteratura é isso, é você falar da própria literatura. É um tipo de linguagem utilizada no texto que fala da própria literatura. Há algumas coisas que traz aqui e que caracterizam literatura. Então, a literatura fala da própria literatura de certa forma. Discuta a utilização de tal procedimento no texto de Machado de Assis e retire exemplos que justifiquem sua resposta. Gente, aonde aqui ele fala sobre essas questões da literatura? Aonde que ele usa a metaliteratura, se é que a gente pode dizer, né? Mas o Machado de Assis ele tem essa questão, né, da metaliteratura, né, de nominar determinadas coisas, né? Tá aqui. Primeiro ele já fala do livro que escreve, né? Eu tempo hesitei em abrir estas memórias, né, pelo princípio ou pelo fim. Ele não sabia por onde começar. Se ele começava pelo início, quando ele nasceu, ou pela morte, quando ele morreu. Ele não sabia como ia fazer isso, né? A história do autor defunto e do defunto autor cria um jogo de palavras aí. É metaliteratura. Literatura, você não caracteriza por um jogo de palavras? Não é? Então, aí o jogo de palavras. Autor, defunto, defunto, autor. Só em você mudar de posição, você cria outros sentidos, outros significados. Ele fala aqui também na questão de Moisés. Moisés é uma literatura religiosa. Ele está escrito em vários tipos, em vários livros, né? Inclusive tem livros hoje atuais que falam sobre Moisés. Mas quem fala diretamente, ele fala diretamente de como é que ele contou a morte dele. Ó. Moisés, que também contou sua morte, é verdade que ele contou a morte dele, mas não pôs no introito. Ele sabia que ia morrer, mas não colocou no livro, né? Mas no cabo. Que cabo? Como é que chama aquele negócio que ele carregava? Aquele pedaço de madeira, o cajado, né? O cajado que ele carregava. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Pentateuco era o nome que era dado à época a livros, né, que eram escritos na época de Moisés. Metaliteratura. Então você traz a literatura para dentro da própria literatura. Aqui ele faz jogo de palavras. Com certeza aqui tem outros casos aqui onde ele faz jogo de palavras, como a chuva miudinha, em que ele deixa de ser chuva miudinha para ser lágrimas ao discurso do amigo, né? Do cara que fez o discurso fúnebre, né? Em que ele diz, nuvens escuras, aqui, ó, essas gotas do céu. Então a chuva, né, eram lágrimas, né? É o jogo, né, das palavras, né? Ele usa.
pneumonia e a ideia grandiosa, e uma ideia grandiosa e útil, que você não sabe o que é. É o famoso mistério, né? Em que você tem uma causa morte, que morreu mesmo de pneumonia, mas não morri de pneumonia, né? Eu estou dizendo que a causa não foi essa, foi uma ideia grandiosa e útil, que depois ele vai dizer, né? São o quê? São jogo um jogo linguístico aqui, uma mistura, bota tudo no caldeirão, e mais à frente eu vou dizer para você o que é. Cria o quê? Ao leitor uma expectativa. Para ser literatura, você não tem que ter o autor e o leitor integrados. Nós vimos isso lá na frente, lá atrás, nas aulas, né? Eu acho que está até no caderno de vocês. Tá, no caderno não, foi eu acho que foi na primeira videoaula, se eu não me engano. Nós falamos sobre os aspectos, as características de literatura, né? Então, há uma interação entre autor, leitor e livro e obra, né? Esses três, eles andam juntos. Para ser literatura, tem que ter a participação dos três, senão não é literatura. Tá certo? Se você colocar aqui, por exemplo, se for ler um livro qualquer, de um youtuber desses aí, que escreve qualquer coisa sobre a vida deles, o que o leitor interage naquele livro? Absolutamente nada. Ele está narrando o fato. A literatura é isso aqui. É o autor defunto que passa defunto ao autor, em que você, ao ler, começa já a imaginar aquilo que o autor quer contar. Né? É a ideia de que existe um mistério e que eu preciso ler para poder chegar à minha conclusão. Será que foi pneumonia ou foi por isso? Essa ideia que ele coloca. Isso aí é literatura. Então, quer dizer, dentro, você vê que tem os exemplos são os mais variados da metaliteratura aqui. Dos mais variados. Então, anotem o que eu falei para vocês também no caderno. Façam isso, que isso é importante para que vocês consigam estruturar na cabeça de vocês o que é literatura. Literatura não é só um livro que foi escrito por um autor famoso, porque tem um monte de autores famosos aí que escrevem livro que não é literatura. Então você tem que ter aquelas características, aqueles elementos que possam trazer. Entendeu? Tem uma coisa aqui, entendeu, que parece um pouco difícil de compreender, mas já no início, quando ele diz que é um autor de fonte e tal, e que ele diz, dito isto, expirei às 2 horas da tarde, morri, né? Às 2 horas da tarde, tinha uns 60 anos, ele conta quantos anos tinha e tal, e fala tal. De repente ele sai disso daí e vai para onde? Vai para o próprio enterro dele. Então ele foge daquilo que ele fala. É a fuga do real. A fuga do texto, do real do texto. Tá certo? Então ele foge disso daí. Ele começa a imaginar. Daqui a pouco ele fala sobre o discurso fúnebre. E agora eu quero morrer. E aí, no outro parágrafo ele diz assim: e agora quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo o soluço das damas, falas baixinhas dos homens, aonde ele está, enterrado ali. Ele vai ver que aquilo ali não é somente um som da natureza. Aqui, é uma orquestra da morte. É fuga do real. Um monte de elementos literários aqui. Tá? Então vamos encerrar esse bloco agora e vamos voltar no próximo vídeo
Assistam, próximo vídeo, vídeo 3, tá?